Olá, estamos de volta com a nossa sala de visitas, que também é sua telespectador da TV Câmara São Paulo. Hoje o nosso tema é Adote um Vereador, a rede Adote um Vereador. No primeiro bloco a gente descobriu como funcionava essa rede e a gente descobriu que cada um tem um padrinho, um vereador tem um padrinho que acompanha o trabalho. Nesse bloco a gente vai conversar um pouquinho mais com o Rafael Carvalho, que é padrinho do vereador Ricardo Yang, que vai, na verdade, nesse bloco o senhor vai ficar mais só ouvindo. Vamos deixar o Rafael conversar com a gente, não é isso, vereador? É verdade. Rafael, seja bem-vindo à nossa sala de visitas. Obrigado pelo convite. E, bem, eu ouvi sobre a ideia do Adote um Vereador e desde 2008, quando começou, mas... Em 2008 você já estava envolvido. Então, em 2008, na verdade, eu achava a ideia muito legal, sensacional. Falei, não, mas que bom que tem gente que faz isso, porque eu não quero fazer. É sempre bom quando alguém está fazendo pela gente, né, aquela história. Só que, na verdade, ocorreram algumas mudanças, isso foi em 2008, eu tive algumas coisas, eu me casei, tive filhos, e eu mudei, eu pensei, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. E houve a oportunidade, em 2010, alguns vereadores entraram por questão de suplência, alguns saíram para outros cargos, e o Milton, na Rádio CBN, fez uma chamada lá novamente para uma oportunidade. Novos vereadores estão chegando, precisa de novos padrinhos. E aí você ouviu aquilo? E eu ouvi e falei, então vamos. É a minha hora de fiscalizar, ficar em cima. E eu tive uma primeira experiência com o vereador aqui da casa, eu estava começando, também não tinha muita ideia do que estava me envolvendo, como que funcionava a casa. E foi uma boa experiência, mas nem tanto também. E aí, a partir Foi o começo, né? Foi o começo. Por 2 anos você começou ali a entender como funcionava a Câmara. Foi porque alguns vereadores, eles têm um pouco de dificuldade, porque quando você entra em contato, pelo que eu percebi, é sempre a recepção muito boa. Só que o nosso objetivo não é simplesmente divulgar o que um vereador está fazendo, não é simplesmente... Isso ele tem assessoria que tem que fazer isso muito bem. Nosso trabalho é um pouco além, e quando a gente começa a ir um pouco além, aí às vezes isso acaba incomodando um pouco. Claro. E então, eu tive essa primeira experiência, foi boa, e aí a partir agora desse ano, eu escolhi o Ricardo. Como você escolheu o Ricardo? Foi um pouco diferente, porque o primeiro vereador eu escolhi por ele dizer que atuaria na região onde eu moro, que é na Zona Norte. Certo. O segundo, o Ricardo, já foi um pouco diferente. O Ricardo, eu votei no Ricardo, eu acompanhei a campanha até certo ponto, Então, eu sabia o que estava sendo proposto e falei, vamos ver agora se isso funciona. Estava mais fácil para você saber na hora de cobrar, né? A palavra certa é cobrar, não é isso? Então, eu sabia qual que era a ideia, mas como a prática, algumas coisas se tornam um pouco inviáveis ou difíceis, ou não, ele está falando e agora não vai fazer. Então, aí eu falei, então vou acompanhar o Ricardo, vamos ver como é que funciona isso, E aí você começou... Aí eu entrei em contato ainda em janeiro, Logo no começo eu já queria que ele fosse seu apadrinhado. Tive a primeira conversa, vim até o gabinete, conversamos, expliquei um pouco, vim com algumas perguntas, de posicionamentos. Eu vou te cortar um pouquinho. Claro. O senhor já conhecia esse trabalho quando ele chegou a você ou não? Não, já conhecia. Eu já tinha conhecia ideia do que era. E morria de vontade de ter um bom padrinho. Aí eu me senti super honrado de ter um jovem, que daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre isso, um jovem que tem interesse genuíno pela política, que quer se colocar à disposição de um país melhor, de uma sociedade melhor, e está levando super a sério esse trabalho de monitoramento de um mandato. Então, eu me senti honrado e essa nossa conversa foi uma conversa muito legal, porque eu disse, Rafael, eu nunca fui político, eu estou entrando para a política agora e a concepção que eu tenho da política é um pouco diferente, porque eu tenho uma herança de ter sido empresário, de ter sido líder de organizações da sociedade civil. Eu queria ver o mandato de uma forma um pouco diferente, eu queria pensar o mandato de forma diferente, inclusive pela minha participação no movimento da nova política. E o Rafael foi perfeito, porque as expectativas que ele tinha em relação ao mandato eram muito parecidas. Ele disse, bom, então vamos lá, vamos trabalhar junto para fazer isso se tornar uma realidade. Dos dois. Por favor, continue contando. Depois dessa conversa, como é que foi? Então, aí acabou sendo um pouco diferente, porque eu não estava ali só para fiscalizar, para dizer, eu queria realmente participar do mandato. Ativamente. E ver como que poderia contribuir, e organizar outras pessoas que pudessem ter um lugar para expressar a opinião,
E com isso começou o acompanhamento, através, né, desde as ações dentro das comissões, plenário, posicionamentos gerais sobre temas que talvez não eram colocados, né, mas a gente entrava em contato, perguntava para poder ter uma posição clara sobre aquele tema, né? E aí eu abri um blog, uma página no Facebook e comecei a jogar as informações ali, né? Pessoas começaram a curtir a página, acompanhar o blog, fazer alguns comentários. Redes sociais ajudando, Redes facilitando, sociais, né, o trabalho. Sempre, acaba ajudando muito, né? Porque você está presente de uma forma online, assim. Eu não estou aqui na Câmara, não estou assim no gabinete do Ricardo, mas é fácil acesso. Ter acesso, né, fácil a todo o conteúdo, a informação que ele está divulgando. Isso. E aí, depois desse primeiro contato, você viu, tinha que divulgar, você criou um blog. Como foi, acredito, nesses 6 primeiros meses, como é que você foi trabalhando isso? Acredito que tenha mudado, a cada mês você foi descobrindo alguma coisa nova. Você já tinha contato com as comissões, sessão plenária, isso não foi tão novidade para você. O que foi novidade para você? Olha, a novidade foi que o Ricardo, ele teve uma proposta de mandato um pouco diferente, né? E a divulgação das ações eram bem rápidas por parte da assessoria. Então, todas as informações, elas eram postadas, o Ricardo está aqui, está participando aqui, está querendo isso, né? Eu falei, não, legal, está sendo divulgado, mas, né... E esse mais, eu senti que vem a cobrança nessa hora, não foi isso? Esse mais, mas ele está divulgando, está fazendo, mas e o mais? O que foi esse mais? Então, eu comecei, na verdade, a repassar um conteúdo que a assessoria passava, mas colocando uma opinião minha. Então, olha, para esse caso, o Ricardo, a assessoria disse isso, né? Mas vamos lembrar que está tramitando, que está acontecendo isso, que a comissão, né, que já foi falado alguma coisa sobre isso, né? Então, colocando um pouco de opinião que, a princípio, nem era o objetivo do ADOT. A rede, no início, os vereadores estavam, parece, tão soltos, assim, sem nenhuma informação, que a ideia era simplesmente divulgar. Pegar, dizer o que o vereador está fazendo, o que ele não está fazendo, simplesmente fazer isso. Uma assessoria de imprensa, né? A pessoa em casa era divulgar nem isso material. Tinha, né? Porque o vereador, ele esteve em plenário, o que ele falou? Isso não tem acesso, né? Não era de fácil, assim, né? E a casa, ela funciona numa dinâmica um pouco diferente, né? Aí, mesmo quando você começa a acompanhar, por exemplo, o plenário, ótimo, o vereador foi lá, falou, defendeu o ponto de vista dele, mas aí você vê, pô, mas não foi para frente, o que aconteceu? Lá tem uma comissão, tem a famosa... a reunião dos líderes, né? Isso é muita coisa que acontece aqui na casa. Acaba sendo ali onde acontece, e você começa a entender um pouco sobre a dinâmica, né? Descobre que vai trabalhando um pouco além, né? Fora da sessão plenária, como o vereador falou no primeiro bloco, é muito além desse trabalho que a gente acompanha, não é, vereador? Muito além, muito além. E eu acho que assim como nós temos uma curva de aprendizado importante que não é fácil, o nosso padrinho precisa acompanhar essa curva, com a diferença que nós estamos aqui o tempo todo e eles usam, enfim, um tempo precioso do dia deles para acompanhar isso. Então, tem, por exemplo, o que o Rafael falou, tem questões regimentais que levam alguns meses para a gente entender quais são as manobras de regimento que abrem oportunidades ou fecham portas em relação a bons projetos. Uma coisa que ele falou, que nós temos combatido muito aqui na casa, que é o Congresso de Comissões, onde você reúne todas as comissões em plenária para fazer uma espécie de fast track, aprovação rápida de leis, e nessas, muitas vezes, leis estapafúrdias entram, né, sem discussão de mérito. E se você não estiver atento em relação a isso, acaba aprovando uma lei que depois você... Isso aconteceu com a gente, né, Rafael? Você pode até citar aí o episódio, a saia justa com um negócio lá da salva de prata para a Rota, né? Foi um erro que a gente acabou pegando, né? Que, na verdade, pegou, foi você que pegou, eu tô sentindo... na verdade foi a rede, né? Nesse caso específico, não fui nem eu, porque assim, como eu tinha acompanhado... o pessoal em casa entender, né? Houve uma polêmica aqui na casa a respeito de uma homenagem à Rota, proposta pelo Coronel Telhada, né? E houve uma discussão sobre o mérito só que durante essa discussão eu ouvi o Ricardo se posicionando contra, né? Acompanhando o trabalho, como sempre, homenagem. Fiscalizando. Então, ótimo, né? Então, já sabia a posição depois dele. veio uma pergunta para mim, né, de alguém que também participa da rede, falando, olha, mas o Ricardo assinou a homenagem. Veio o susto. Falei, então, opa, ele falou uma coisa e assinou outra. E aí, nisso, a gente entrou em Aí você ligou para o gabinete, que nem o vereador falou, já sabiam que era você, o Rafael. Foi bem essa reação mesmo. Conversamos, né? Vimos o que tinha acontecido, né? E aí, realmente, houve um equívoco
né, do Ricardo, de ter assinado, ele assumiu, aconteceu se nesse retratou. bloco, foi nesse bloco que o senhor falou? E então aí a gente conseguiu pegar algo, né, que tinha acontecido, né, e foi parte da própria dinâmica, né, da casa, tudo, mas são coisas que não podem acontecer. Agora, que não pode acontecer, como o senhor vê isso? O senhor contou o caso, como o senhor vê essa reação? Olha, foi uma experiência muito boa, né? Apesar da saia justa, porque o vereador também acaba tendo um compromisso com o padrinho. Porque o padrinho está ali, ele está relatando e ele acaba, evidentemente, não se tornando cúmplice no sentido de não relatar aquilo que deve relatar, mas obviamente ele começa a torcer pelo mandato do vereador. Então, quando o vereador falha, ele também expõe o padrinho e expõe a própria rede Adote um Vereador. Então, a gente tem que ter absoluto compromisso com o padrinho. E nesse caso, especificamente, eu vinha me posicionando contra uma homenagem que, inclusive, ligasse a rota ao papel que ela teve na ditadura, etc. Mas, quando você recebe os requerimentos, é aquele monte de requerimento um em cima do outro para as coisas mais variadas possíveis, nome de rua, salva de prata para um monte de gente. E, no começo, eu dava uma olhada quem é que estava propondo, se era um vereador, enfim, que eu respeitava ou qualquer coisa assim, eu assinava. Aí eu vi que não se pode assinar nada na Câmara sem a justificativa e o mérito do projeto. E o mérito, porque no caso específico, o Coronel Telhada tinha tirado da própria rota a justificativa para homenagem e lá a rota se colocava como orgulhosa da participação que teve na ditadura, que é completamente contrária a todo o meu mandato. Mas foi interessante porque eu fiz uma autocrítica pública, o Rafael alertou, outros membros da rede alertaram, eu fiz uma autocrítica pública, né, e tive que assumir o erro. E o que eu aprendi com esse erro? Eu não assino requerimentos, primeiro, que sejam, enfim, banais. E 2, não assino nenhum requerimento sem ler. Essa foi uma grande contribuição que o padrinho deu. E como você vê essa reação, na verdade, essa conversa, né, com o gabinete, com o vereador, para o movimento, para a rede Adote um Vereador, não só para você, como cidadão, com certeza deve ter aprendido muito, deve ter repassado muito para a população, mas para a rede, é uma vitória para a rede? É mostrar assim, poxa, o nosso trabalho está dando certo, a gente está fiscalizando do jeito direitinho, assim, não, certinho? Isso foi muito importante, assim, porque a rede já teve algumas vitórias antes, né? Então, em 2008, quando começou esse trabalho, o próprio acompanhamento era muito difícil, o site da própria Câmara não dava as informações, você não tinha como acompanhar. Então, foi feita uma cobrança em cima disso. Hoje, você consegue fazer o acompanhamento das comissões pelo auditório online, né? Foi uma ideia proposta por um dos integrantes da rede. Então, assim, tudo isso acabou sendo... É mais uma vitória, né, que foi feita. E é bom que as pessoas olham e assim, não, então não é uma coisa tão complicada, é viável. É possível, né, acompanhar. Não é tão difícil. Né, não é um bicho sete cabeças. Quando a gente fala acompanhar, conhecer um pouquinho... Porque assim, quando você entra em contato e fala, agora eu estou acompanhando um político, a pessoa vai pensar, então você ou vai virar político, ou você quer ganhar alguma coisa, ou você trabalha para alguma ONG, alguma coisa. Não, e é verdade, infelizmente as pessoas pensam verdade, assim mesmo, pensam assim mesmo. Mas nós somos apenas uma ideia, a gente só quer que isso seja repassado para mais pessoas, né? Na verdade, todo cidadão deveria ter esse controle, né? E, então, a gente só quer que essa ideia repasse, que mais pessoas tenham, que eu fico pensando às vezes, né? Nós somos uma cidade tão grande, com um número de eleitores tão grande, temos 55 vereadores, né? Hoje temos quase 25 adotados, né? Então, a gente tem um potencial de termos, pelo menos, uns 10 para cada vereador. Pelo menos, né? São 550 pessoas, de um universo de milhões. Então, eu faço esse apelo a você, já que o nosso programa está chegando ao fim. Rafael, deixa aqui, mais uma vez, o site, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do trabalho, quiser apadrinhar um vereador, como você apadrinha o vereador Ricardo Young. Por favor, deixa um site para eles, então. Claro, o site é o www.adoteumvereadorsp.com.br e escolha o seu vereador, acompanhe, porque é uma obrigação nossa cobrá-los e é uma obrigação deles também fazer um bom trabalho. Mas para isso depende também de nós estarmos
firmes neles. É isso mesmo. Obrigada, Rafael. Uma última mensagem aos vereadores que estão nos escutando e que eventualmente não têm um padrinho, não percam tempo, porque para o bem do seu mandato e da população é fundamental que vocês tenham um padrinho do Adote um Vereador. Obrigada, vereador, por nos trazer esse tema. E você já sabe aí de casa. Se quiser tirar mais alguma dúvida, manda para o nosso e-mail também, que a gente repassa para eles, que é o tv@câmara.sp.gov.br. Você já sabe, essa sala de visitas aqui é sua, telespectador da TV Câmara São Paulo. A política da cidade passa por aqui. Até o próximo.